Palpites, rapaziada, da rodada de número 37. É exatamente 1h44 da manhã, por isso eu não posso gritar muito. Mas eu sou um cara muito compromissado e tenho que fazer vídeos para vocês, cara. Já aconteceram dois jogos no dia de terça, cara. Jogo do Mirassol contra o time do Vasco, 2-0 pro time do Mirassol e 2-1 Fluminense em cima do Grêmio fora de casa. Os dois visitantes vencendo e os dois mandantes perdendo, cara. Mano, mas primeiramente vamos falar desse jogo contra o time do Mirassol por 2-0, cara. Mirassol que fora de casa é um time muito inconsistente, porém conseguiu uma baita vitória, chegou aos 66 pontos e garantiu a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, na primeira vez na sua história, né, cara? Eu não... Não, o Mirassol não é a primeira vez que tá na Série A, mas é épico, né, cara? É literalmente histórico. E pra vocês verem, mano, o que uma boa gestão faz com um time, velho. Por isso, eu tenho um post aqui perfeito do primeiro ou segundo gol do time do Mirassol. Acho que é o segundo, né, cara? Aqui, ó, Crônica Alvinegra. Ninguém do Mirassol seria titular no Corinthians. Mas o que esse time tem de diferente? Organização tática. Rafael Guanazes é um tapa na cara de muito treinador mimado que acha que só dá pra jogar futebol com investimento de centenas de milhões. Palmas. Palmas, 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 palmas. Cara, literalmente é tudo que eu sempre falo. Literalmente é tudo que eu concordo, cara. Porque assim, eu vejo alguns treinadores reclamando de reforço, de reforço, de reforço. E assim, cara, eu acho que tem dois lados, tá? Eu acho que tem dois lados. Existe o lado benéfico pro treinador, que é qual? É muito complicado, cara, você ter uma tática, você ter uma ideia de jogo e você não ter as peças ideais para aquela sua ideia de jogo, certo? Isso já não é culpa do treinador. Então vamos pegar aqui o Sampaoli, por exemplo. Chegou no Atlético Mineiro no meio da temporada. Pegou o Atlético Mineiro no meio da temporada, é difícil. O Atlético Mineiro tá em 13º. Se perder, mano, assim, eu acho que o Internacional ou Fortaleza chegam a pelo menos 45 pontos. Alguns dos dois times vão chegar a 45, na minha visão. Alguns dos dois times, pelo menos 45. Então, até os times com 45 pontos, tem que ficar ligado. Tem que ficar esperto para não tomar. Entendeu? Para não correr risco de rebaixamento. Então, assim, Atlético Mineiro perdeu uma final do Sul-Americana pro Lanús. Horrorosa, um time fraquíssimo, o time do Lanús. Tá mal no Brasileirão, né, cara? Mas o São Paulo pegou o time no meio da temporada, né? Não é os jogadores que ele gosta. Ele não tem um camisa 9. Desculpa, o Hulk, ele não dá pra jogar como camisa 9, né, cara? Então ele não tem as peças certas pro estilo de jogo dele. Entendemos? Beleza? Mas o ponto que eu discordo, que eu estou contra alguns treinadores, como o próprio Dorival. Dorival Júnior, cara, tem um time muito bom em mãos. Não tem um time de 22 jogadores. Não, tem um time de 11. Tem um time de 11 jogadores bons. É o que eu falo. O time do Flamengo tem um time titular bom, um time reserva bom. Que sai um, entra o outro, você não sente falta de ninguém. O que entra, o que sai, não, desculpa, o que entra é melhor do que o cara que saiu. Né, cara? Mais ou menos também o que acontece com o Botafogo, Cruzeiro, mais ou menos, e Palmeiras, né, cara? É claro que um jogador ali, aqui, vai se destacar mais que o outro. É normal, é do futebol isso, né, cara? Mas o Corinthians só tem um elenco. Por quê? Porque tá apertado, né, cara? A dívida esmagou demais o clube. Então o Corinthians tem que fazer elencos pequenos mesmo. É o que eu sempre digo. O time do Corinthians tem que ser pequeno realmente. Tem que ser um time pequeno. Só que pra mim tem que ser um time pequeno e bom, né, cara? Com jogadores bons. Mas o time que o Dorival tem, cara, é bom. É bom. E pra mim, o trabalho que ele tá fazendo com o time do Corinthians é horroroso. Foi o que o Crônica Alvinegra falou. Cara, não tem um jogador do Mirassol que seria titular no Corinthians. Gente, o Gabriel. Esquecido. Esquecido. Sabe o Gabriel? Ex-Flamengo. Esquecido, cara. Esse cara, mano, desculpa, pra mim já não ia dar mais certo em time nenhum no futebol brasileiro, mano. Em time nenhum no futebol brasileiro. Do nada ressurgiu num Mirassol da vida, cara. Tem noção? E é um jogador, tipo, muito meia bomba, velho. Um jogador muito meia bomba. Deixa eu ver até se ele foi titular aqui, ó. Não foi. Shailon. Mano, Shailon. Os caras têm Shailon ex-internacional, gente. Pelo amor de Deus. Neto Moura. Acho que esse Neto Moura aqui é até ex-internacional. Internacional não, ex-Vasco. Entendeu? Olha esse time do Mirassol, cara. Esses jogadores não seriam titulares em nenhum time do Brasil.
entendeu? Pelo menos o top 12 ali não seria, cara. Cristiano Renato, Guilherme. Quem que é esse cara, mano? Iago Rocha, Carlos Eduardo, entendeu? Chico. Mas o que mais impressionou é o Gabriel, cara. É esse menino aqui, o Gabriel. Desculpa, mano, pra mim. Cara, nossa, ele tem 35 anos. Meu Deus, ele é muito velho também. Mas era um cara, mano, tipo, já era. Era um cara que já, basicamente, final de carreira, era dado como fracassado, entre aspas. Mano, mas não. O cara simplesmente ressurgiu das cinzas porque o time do Mirassol é muito bom coletivamente. Então é um trabalho sensacional que o técnico do Mirassol vem fazendo e que alguns treinadores realmente não conseguem. O Dorival é um caso deles, cara. O Dorival é um caso desses, mano. O time do Corinthians tem um time bom sim, gente. Mas o Dorival não consegue colocar esse time bom em campo. Não consegue trazer uma qualidade, um sistema ofensivo legal para o time do Corinthians. É um time parado, um time que não se movimenta, um time preguiçoso. Você viu o Mirassol correndo, se movimentando, não sei o quê. Até quando joga mal, consegue tabelar, triangular. Até quando joga mal, como jogou contra o Corinthians, entendeu? Então é aquele. Reinaldo. Nossa, esqueci até do Reinaldo, gente. Reinaldo, pelo amor de Deus. Reinaldo. E jogando uma bolaça no Mirassol. Então, cara, o Mirassol estar em quarto colocado não é somente culpa do treinador. Tem toda uma direção por trás. O Paulinho, né, no seu primeiro ano, se eu não me engano, trabalhando lá no Mirassol, fazendo um trabalho de gestão incrível. Tá de parabéns, Paulinho, mano. Tá de parabéns, fazendo um trabalho de gestão maravilhoso. Maravilhoso. É histórico os presidentes, os diretores, a gestão inteira do Mirassol tá fazendo. Entendeu? Então, o reflexo do Mirassol estar bem, cara, passa por toda uma gestão, né? Antes do treinador. Antes do treinador que a gente não vê. A gente vê o Rafael Guaianazes, mas tem muitos caras por trás que estão de parabéns e fazendo um trabalho sensacional, desde a preparação física, desde os fisioterapeutas, desde a faxineira, no nutricionista, eles provavelmente devem ter psicólogo também. Então, cara, gestão incrível do Paulinho, gestão incrível dos diretores do Mirassol, estão de parabéns. Que reflete o quê? Reflete num treinador bom, um scout maravilhoso do time do Mirassol. Por quê? Porque achou o Rafael Guaianazes, cara, e o Rafael Guaianazes está fazendo história. Esse treinador está fazendo história, entendeu? Ele está fazendo história, cara. Então, dá vontade até de trocar o nome do vídeo e não ser palpites. Dá vontade de ser um elogio pro time do Mirassol, porque é inacreditável, cara. É inacreditável. Então, assim, uma coisa que a gente não vê no Corinthians, né, cara? É uma direção que, desculpa, você tem conselheiros vitalícios que tiram dinheiro do time, tiram dinheiro do clube, entendeu? Que afundaram o clube. Você tem conselheiros que afundam o clube dia após dia. Presidentes safados que afundaram o clube também com dívidas e mais dívidas e tirando dinheiro para comprar remedinho, toda lá fila. Mas ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Entendeu? Presidente safado, gente safada por trás do clube. Aí no Mirassol você vê profissionais. E olha onde o Mirassol está. E olha onde o Corinthians está. Então, assim, uma vitória muito importante do Mirassol em cima do Vasco, que venceu fora de casa, né, cara? O Mirassol, de novo, é um time muito inconsistente. Também fora de casa, dentro de casa não perdeu um jogo no campeonato inteiro, para você ver a força do Mirassol. E o que o Mirassol faz, não só o Mirassol, o Bahia também é outro time que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que o Mirassol e o Bahia fazem era pro Corinthians fazer. Só que o Corinthians é ruim dentro de casa, é ruim fora de casa. Por quê? Porque tem um treinador que dá desculpinha, que não. Fala que não tem reforços. E realmente não tem, né? Reclama que não teve reforços, não sei o que. Realmente não teve reforços. Concordo com isso. Mas me desculpa, com o elenco que você tem em mãos, você não podia fazer o Corinthians jogar esse futebolzinho de merda. Não dá, não dá. Entendeu? Mas enfim, cara. Enfim. Vamos fazer o quê? Porque eu sei que o Corinthians não pode deixar o Dorival pro próximo ano. Mesmo sem a Copa do Brasil, Dorival vaza. Vaza. Hoje eu entendo o Flamengo porque fez o Dorival vazar. Hoje eu entendo o time do Mengão. Hoje eu entendo. Bragantino e Vitória hoje às 7 horas da noite, rapaziada. Bragantino jogando dentro da sua casa, 45 pontos. Como eu disse, cara, é muito perigoso esses 45 pontos, na minha visão. Porque você tem Santos, você tem Inter, você tem Fortaleza. E eles estão embalados, velho. Eles estão embalados. É perigoso. É muito perigoso. Então, assim, não dá pra brincar. Bragantino
tem que vencer esse jogo, também pensando em garantir uma vaga na Sul-Americana. Cara, não dá pra sonhar, não? Eu acho que dá pra sonhar até com a pré-Libertadores, mano. O Bragantino chega a 46, 47, 48, 49, 50... Não, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Pô, o Bahia chega a 51 pontos. 49, 50, 51. O São Paulo, se vencer os seus dois últimos jogos, vai a mais de 51, mas ainda dá pro Bragantino, cara. Porque, desculpa, o Bragantino tem na frente dele o time do Vasco, que é um time ruim, o time do Grêmio, que é um time ruim, e o time do Corinthians, que é péssimo, né, cara? Então o Bragantino tem muitos times aí à sua frente e pode pintar uma vaguinha pro Bragantino, rapaziada. Enfim, cara. Mas entre Bragantino e Vitória, cara, eu acho que vai dar Vitória. Eu acho que o Bragantino irá pipocar. Eu acho que o Vitória tá iniciando uma escapada muito boa do rebaixamento. Tá com 42 pontos e eu acho que chega a 45 na próxima rodada, rapaziada. Então eu acho que dá Vitória, tá bom? Uma rodada tanto quanto diferente também, né, cara? Por a gente ter muitos jogos da rodada 34, né? E não somente da rodada 37. Fortaleza e Corinthians também às 7 horas. Isso aqui, mano, sem Depay, sem Yuri, sem Garro, pra mim, desculpa, não precisa nem botar mais, tá? Não precisa nem botar mais. Eu acho que esses três, não somente esses três, mas dá pra você poupar Bidu. O Hugo não precisa poupar, não, mas dá pra você poupar Bidu, Garro, Depay, Yuri. Não sei mais quem. Mateuzinho não, né? Ranieri, eu pouparia muito o Ranieri. Tá, então acho que dá pra você poupar muitos jogadores aqui do Corinthians, tanto pra esse jogo contra o Fortaleza, quanto pro próximo jogo também contra o time do Juventude, cara. Bota todo mundo reserva aí. Pelo amor de Deus, time merda. Poderia ir com o time titular também ia perder essa bosta aí, time mal organizado dentro de campo, sistema defensivo horroroso. Melhor do que com o Ramon Dias, mas continua horroroso. Um sistema ofensivo pior ainda, um time lento, sem vontade, um time, cara, péssimo. Aí, você vê, cara, jogadores reclamando em 2022 do Vitor Pereira. Pelo amor de Deus, é tudo um bando de vagabundo. Eu queria receber o dinheiro que vocês ganham, eu queria estar no lugar de vocês. Porque vai fazer muito mais que vocês. Muito mais que vocês. Então, vocês são um bando de vagabundo, cara. Por mais que eu ame o elenco do Corinthians, não tem como não xingar. Não tem como não xingar. Porque é um time que escolhe jogos. É um time que alguns jogos joga bem, outros simplesmente parece que nunca viu uma bola. Vai entender. Então, Fortaleza e Corinthians, eu acho que dá Fortaleza, rapaziada. E aí, cara, Fortaleza chega a 43 pontos. Irmão, Santos e Internacional vão ter que se coçar. Apesar que Juventude e Santos amanhã não, né, desculpa, hoje, às 7h30, eu acho que vai dar Santos no Alfredo Jaconi. Juventude já rebaixado, né, velho? Não tem como Juventude passar, mano. Não tem. 34 mais 6, vamos fazer algumas contas aqui. 34 mais 6 dá 40. Então é impossível o Juventude sair, né, cara? Então o Juventude já rebaixado, não tem mais nada a disputar. Não é possível que vai vencer o Santos, né? Não é possível. Acho que o Juventude tem até que entregar esse jogo. Pelo amor de Deus, o Santos tem que dar bicho. Tem que dar uns bichos aí pros jogadores do Juventude. Porque, pelo amor de Deus. Então, eu acho que o Santos vence o time do Juventude no Alfredo Jaconi. São Paulo e Internacional, cara. Esse jogo aqui vai pegar fogo, tá? E posso contar uma coisa pra vocês aqui? O Inter não vence. O Inter não vence esse jogo. O Inter só vai vencer o próximo jogo contra o Bragantino. Mas esse contra o São Paulo, o Internacional não vence. O São Paulo tem que garantir essa pré-Libertadores, porque foi um ano ruim, né? Foi um ano péssimo do time de São Paulo. Pra falar a verdade, eu ia falar isso depois, mas eu vou falar agora, tá? Do primeiro ao sétimo foram os melhores times do campeonato. Lógico. É uma coisa... Do campeonato não, do ano, tá? Só que, nesse set aqui, nós temos times que foram bom pra mais ou menos... Não, mais ou menos pra bom. E times que foram bons. Foram bons. Né? Que manteram uma consistência um pouco maior. E aqui você tem Bahia, né? Que simplesmente fez 15 pontos fora de casa. É uma das piores campanhas do Bahia como visitante. E olha só, mano, porque o Bahia do Rogério Ceni joga muita bola. Irmão, joga muita bola. A partida que o Bahia fez contra o Palmeiras, eu nunca vou me esquecer, cara. No primeiro turno, lá no Allianz Parque, foi sensacional.
E o Bahia jogou muita bola nesse ano. Por mais que não tenha feito tantos pontos fora de casa. Por mais que não tenha feito tantos pontos fora de casa, fez jogos muito bons, muito legais. E mesmo jogando mal, era um time que conseguia tocar bola, era um time que conseguia triangular passes. Às vezes não conseguia muito chegar ao ataque, né, cara? Mas o Bahia simplesmente, pra mim, cara, é o melhor futebol do ano. É o melhor time do ano. Melhor que Flamengo, melhor que Palmeiras, melhor que Mirassol, melhor que Cruzeiro. É o melhor time do Brasileirão, Bahia. Só que é um time inconsistente. E aí, por muitas razões, cara, você pode colocar essas razões como os próprios jogadores, porque desculpa, o Bahia não tem um elenco tão bom, cara. Não tem um elenco tão bom. O Bahia tem Rodrigo Nestor, tem Michel Araújo. Talvez se o Bahia tivesse alguns jogadores com um pouco mais de qualidade, poderia ter um pouco mais de consistência, né, cara? Ia acabar conquistando lugares maiores aqui. E aqui você tem um Botafogo que pra mim foi um time muito mais ou menos pra bom nesse ano. Fluminense, não sei nem como tá em quinto lugar, só Deus sabe, mas é um time também mais ou menos pra bom, tá? Mirassol, um time bom, só que é aquele negócio, dentro de casa, muito bem. Fora de casa, a mesma coisa que o Bahia. Só que dentro de casa, o Mirassol ainda foi melhor que o Bahia, porque o Mirassol não perdeu um jogo este ano. Tudo que o Mirassol e o Bahia foi este ano, o Corinthians era para ser também. Mas enfim. Cruzeiro, na minha visão, um time muito consistente, empatou contra times que não deveriam empatar, mas contra o Corinthians foi leão. É inacreditável. Mas empatou contra times que não tinha que empatar, não tinha como empatar, não tinha. Perdeu para Santos de virada, empatou com o Juventude, empatou com o Sport, se eu não me engano até empatou com o Ceará, mas aí chega contra o Corinthians, os caras metem um 3-0. É inacreditável. É simplesmente inacreditável. Então, o time do Cruzeiro foi um time muito inconsistente também. Então, é um time mais ou menos pra bom. Mirassol, um time mais ou menos pra bom. Fluminense, um time mais ou menos pra bom. Botafogo, um time mais ou menos pra bom. Bahia também. E aqui você tem um Palmeiras que foi, na minha visão, bom. Por quê? Porque por mais que não tenha jogado um futebol legal, por mais que eu acho que esse foi o pior ano do Abel, o Palmeiras está em segundo lugar da mesma forma. Chegou numa final de Libertadores, chegou numa final de Paulista, jogando um futebol terrível, jogando um futebol feio, horroroso. Só que manteve uma consistência ao longo do ano. Manteve uma consistência ao longo do ano e tá aí. Então, pra mim, por conta dessa consistência que o Palmeiras conseguiu trazer ao longo do ano, pra mim o Palmeiras foi um time bom e o Flamengo a mesma coisa. Então, os únicos dois times bons é Flamengo e Palmeiras. Por quê? Por conta da consistência. Mas não tiveram o melhor futebol do ano, porque pra mim o melhor futebol foi do Bahia. Foi do Bahia, tá? Então, assim, um ano muito abaixo de todos os times brasileiros, rapaziada. Porque se a gente vê aqui, mano, olha essa discrepância. Em nenhum momento tinha acontecido isso. Olha essa discrepância do Bahia pro São Paulo. E aqui do São Paulo pra baixo, todos fizeram um ano horroroso. Pode falar aqui, horroroso. Todos esses fizeram um ano horroroso. São Paulo, Corinthians, Grêmio. Um ano horroroso. Eu não sei como o Corinthians tá aí, mano. Eu não sei. Cara, se esses times de baixo do Corinthians fossem um pouquinho melhores, o Corinthians tinha caído esse ano. Tinha caído porque foi um ano horroroso do Corinthians. Só que tem tanto time ruim no Campeonato Brasileiro, pior que o time do Corinthians, que o Corinthians não caiu por sorte. Por extrema sorte, rapaziada. Bom, dito isso, São Paulo contra Inter, eu acho que dá São Paulo também, hoje às 8. E aí, cara, aí você tem uma situação muito complicada, meu irmão. Você tem uma situação muito complicada, meu velho. O Santos, 7,41 mais 3 vai a 44. O Vitória, que na minha visão vence o time do Bragantino, vai a 45. Ceará vai jogar contra o Flamengo. Tá ferrado. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Bahia Esporte, da Bahia com extrema segurança. Atlético Mineiro e Palmeiras pela rodada 34, também hoje às 9h30. Puta, esse jogo é difícil, hein, mano? Nossa, rapaziada, esse jogo é difícil. Jogo importante pro Atlético Mineiro, cara, mas acho que o Palmeiras tá meio mole. Vai vir meio mole, então eu acho que dá Galo. Eu acho que dá Galo. Acho que dá Galo contra o time do Palmeiras. Tá meio desanimado, finalzinho de ano, né, cara? Tudo bem que essa vice-liderança por conta da grana seria muito boa, mas Palmeiras tá mole, tá vindo broxado. Então acho que dá Galo. Flamengo e Ceará, velho. Aqui tem que ser Mengão, porque se não der Mengão hoje, mano, se não der Mengão contra o Ceará, velho, desculpa, vai ter que jogar com o time titular contra o Mirassol. E no time, bro, porque tem mundial. O time do Flamengo tem que descansar. Então o Flamengo tem mais uma final contra o time do Ceará,
tá? Então, mas eu acho que dá Flamengo, tá? Eu acho que dá Flamengo, eu acho que o Flamengo garante o título hoje, às 9h30 da noite, contra o time do Ceará. E aí você tem algumas complicações. Por quê? Porque Ceará vai estar com 43 pontos. Com o Santos e Vitória vencendo, o Santos vai 44, o Vitória vai 45, o Santos e o Vitória passam o Ceará e o Ceará cai para 16º. Pode sobrar uma queda pro time do Ceará, rapaziada. Pode sobrar muito uma queda pro time do Ceará. E aí você vai ter talvez o Fortaleza conseguindo sair nas últimas rodadas de uma zona de rebaixamento e o Ceará caindo. Seria uma reviravolta inacreditável. Uma reviravolta inacreditável. E, cara, eu acho que vai sobrar pro time do Ceará. É um time que eu gosto, é um time que tem Pedro Raul, tem o Pedro Henrique, que pra mim é um baita jogador, mas acho que vai sobrar pro Ceará. Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro é um time pipoca. Botafogo e Cruzeiro, que contra o Corinthians viram leões. Por isso eu acho que os dois jogando contra vão virar gatinhos. E aí você tem um empate, rapaziada. Eu acho que Cruzeiro e Botafogo vão empatar na rodada de amanhã, né, cara? Na rodada 37 de amanhã. Enfim, mano, mas essa zona de rebaixamento promete muito nesse final, cara. No último jogo do Fortaleza será contra o Botafogo, do Vitória vai ser contra o São Paulo, mas enfim, do Inter será contra o Bragantino, Santos e Cruzeiro com o time reserva, então a rodada 38 promete muito. Esses foram os palpites da rodada 37, deixe seu like, se inscreva no canal e coloque aqui nos comentários quem você acha que irá vencer, tamo junto.